Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Emanuel e trazendo aqui no meu podcast Minha Verdade mais um TBT. Esse TBT é do Fanor Notícias, que a gente fez uma cadeira experimental para o radiojornalismo, eu acho que no ano de 2012, 2013. Eu, Carlos Emanuel, o Darkson Lima e o Eduardo Fontinelli, que na época chamava-se Roberto Eduardo. Então, esse podcast especial que vai ao ar agora traz essas recordações, porque recordar é viver, e o nosso podcast busca esse TBT, essa busca de trazer recordações do passado importantes para que a gente possa prosseguir em frente sabendo o que a gente fez de importante. São arquivos meus que eu guardo, que eu guardei na internet e que eu republico agora no podcast Minha Verdade e no YouTube também, Carlos Emanuel Podcast. Muito obrigado, eu sou Carlos Emanuel. Acompanhe aí esse momento muito especial no podcast. Boa noite, meu nome é Carlos Emanuel. Boa noite, meu nome é Roberto Eduardo. Boa noite a todos, aqui quem fala é Darkson Lima e começa mais um programa Fanor Notícia, hoje 22 de novembro de 2011. São exatamente 19 horas e 35 minutinhos e vamos direto para as manchetes. Brancos têm mais acesso à saúde que negros no Brasil. Mais uma edição do SWU no Brasil. Em 2014 está previsto o lançamento da linha sul do metrô de Fortaleza. Lula recebe carta de apoio de Barack Obama. Essas são as principais notícias do Fanor Notícias de hoje. E direto da redação, Carlos Emanuel e Roberto Eduardo com uma reportagem sobre novas mídias. As novas mídias estão tomando conta das relações humanas no mundo. Hoje parece que tudo gira em torno da nova tecnologia da comunicação. Ela modificou a maneira como o homem moderno se relaciona consigo e até com seu semelhante. Os sites de relacionamento e de compartilhamento de vídeos e textos, como o YouTube e o Wikipedia, os blogs, os iPods, os softwares em geral e os tablets tomaram conta do mundo. Mas o foco aqui é o site Wikipedia, que foi inspirado na biblioteca de Alexandria em enciclopedistas do século XVIII, assim como em Diderot. O Wikipedia teve seu início em 15 de janeiro de 2001, como complemento ao site Nupedia, escrito por especialistas que acabou por ser substituído pela Wikipedia. Como uma nova torre de Babel, onde se falam muitos idiomas e ninguém consegue se entender, o site caminha para a ruína, pois os textos são postados a esmo, sem qualquer tipo de controle, vindos de todas as partes do globo, falando de assuntos tão mal fundamentados que alguns beiram incompreensível. O site que já foi comparado à imprensa marrom ou sensacionalista. E os usuários do site têm sempre que se preocupar com a veracidade das informações consumidas. A confusão é generalizada. Alguns textos assumem essa desconfiança, pois existem avisos dentro do próprio texto avisando que determinada informação carece de fontes confiáveis, ou de uma bibliografia que a sustente. O amadorismo impera em todo o site. Ideologicamente, é uma proposta atraente, mas na prática é uma grande anarquia no sentido pejorativo do termo. O anarquismo como ideologia é uma proposta muito interessante, onde a ausência de alguém dando ordens faz com que todos direcionem suas ações para o bem da comunidade, eliminando as disputas egoístas pelo comando. Teoricamente, todos são iguais, eliminam-se os patrões e seus intermediários. A Wikipedia é algo muito bonito em sua teoria, mas que simplesmente não funciona na prática como deveria. Uma solução possível seria que fossem contratados revisores ou especialistas em várias áreas, bem preparados pela administração do site, como na extinta Nupedia. Contraditoriamente, parte do conteúdo desta matéria foi pesquisado no site acima criticado. Qualquer erro em nossa pesquisa, reclamem com a Wikipedia. É a comunicação que mudou muito radicalmente nos últimos anos. No passado, a comunicação acontecia em uma via de mão única, de um para muitos. Hoje a comunicação é feita de muitos para muitos em duas mãos. Isso porque as novas mídias nos permitem uma interação maior. O internauta quer ser mais do que apenas um consumidor. Quer também poder criar conteúdo. Um exemplo disso é o YouTube, onde mais de 100 milhões de vídeos já foram publicados. O mundo empresarial, querendo estar dentro desse mercado virtual, tem feito diversas campanhas publicitárias usando a internet, desde a utilização do Twitter, do Facebook,
até a criação de blog institucional. Na política, um caso recente aconteceu no Egito, onde o ditador Hosni Mubarak, no poder há mais de 30 anos, foi derrubado com a ajuda do Twitter e do Facebook, que conseguiram transmitir ao vivo os protestos nas ruas do Egito, mesmo com o bloqueio do governo. E para falar sobre esse assunto novas mídias, agora vamos com Darkson Lima, que vai entrevistar o professor Gustavo Cincoura, coordenador dos cursos de Sistema da Informação da FANOF. Voltamos aos estúdios do Fanor Notícia e agora vamos conversar aqui em uma entrevista com o professor Gustavo Cincoura, que ele é coordenador do curso de TI da Faculdade Nordeste FANOR, Unidade Dunas, em Fortaleza. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É uma satisfação. Professor, conta pra gente aqui, vamos começar essa nossa entrevista sobre novas mídias. Como se deu o surgimento dessas novas mídias, na sua visão? Bem, em geral, o surgimento concreto das novas mídias, como foi exposto aqui, se deu através da internet, surgimento da internet. Com o surgimento da internet, o conhecimento passou a ser compartilhado. Então, o que antes era detento dentro de universidades, dentro de institutos de pesquisa, começou a realmente ter uma integração maior entre esses órgãos, digamos assim. Então, essa difusão do conhecimento, a difusão de interação entre pessoas ao redor do mundo, é o que deu realmente o start, na minha visão, a essas novas mídias que tanto é falado hoje em dia. Quando se pensou na criação da internet, se imaginou no surgimento desses novos mecanismos? Não, o surgimento da internet, a priori, como grande parte da tecnologia utilizada hoje em dia, foi com fins militares. Era feito basicamente a comunicação entre exércitos, entre órgãos militares, para que se tivesse uma maior comunicação entre fronte de batalha e realmente um compartilhamento de informações. A partir do momento em que a internet foge desse ramo militar, ela atinge primeiro as universidades. E as universidades têm o intuito de utilizar a internet como compartilhamento de conhecimento, né? Foi realmente a partir do acesso difundido dessa comunicação, da grande rede, entre usuários domésticos e também com o surgimento do computador desktop para pessoas em casa utilizarem, é que realmente a internet passou a inspirar esse novo tipo de mídia, esse novo tipo de contato, esse novo tipo de comunicação. Mas como momento de criação, creio que esse realmente não era o foco principal e nem se imaginava isso. Então, assim, na sua visão, o que se dá ao sucesso desses mecanismos? Foi o acesso às populações, às grandes populações, não só aos militares? Sim, a grande difusão da internet como meio de você conseguir conhecimento, conseguir contato com outras pessoas, e até o momento em que isso começou a substituir os outros meios de comunicação. Começou a substituir a interação por telefone, começou a substituir a interação por filmagens e vídeos, que as pessoas podem se comunicar interagindo diretamente entre si, substituiu a demora em entrega de cartas através de e-mail. Então, com a difusão, com a grande inclusão digital, não uma inclusão digital que a gente fala no Brasil, mas inclusão digital mundial, onde essa forma de acesso passou a ser utilizada e disposta para todas as pessoas, realmente é que surge esse contexto maior de conhecimento e difusão das novas mídias. As revoluções vistas no mundo hoje, através desses mecanismos, principalmente da internet, esses novos meios de comunicações, se compara às revoluções armadas dos anos antigos? Eu creio que não como revolta armada, mas eu creio que aquele conchavo que existia entre os revolucionários, que era feito a portas fechadas, que era feito às escondidas, às escuras, com um medo maior de repressão, hoje em dia é livre. É livre e é mais fácil de organizar e de atingir o maior número de pessoas. E se eu digo as organizações, os motins, assim, se daria nessa mesma proporção? Eu creio que a organização realmente dos motins e desses grupos armados que se formaram no passado e atualmente, eu creio que não tem uma comparação tão rígida com o método que é difundido hoje em dia nas redes sociais. Foi comentado na matéria de vocês a respeito da revolução do Twitter para derrubar o Hosni Mubarak. Isso foi um levante popular de proporções globais, em que quem fornecia informações era o pessoal interno do país, mas que tinha participação de pessoas de fora. E isso, a questão armada, a questão mais revolucionária e de interação realmente ficava por conta das pessoas que estavam inseridas no país naquele contexto. Mas o apoio, o fato de você difundir as ideias para fora do seu país, buscando uma revolução, buscando interação,
é que as mídias, essas novas mídias, esses novos meios de comunicação realmente auxiliam as pessoas em busca desse propósito. Então podemos dizer que para a proporção que ganhou a Primavera Árabe, sem essas novas mídias, como seria na sua visão? Bem, talvez não teria tido esse sucesso todo? Talvez não tivesse tido sucesso, nem a visibilidade que a mídia deu e que realmente forçou os países a tomarem alguma atitude global, digamos assim. Pois muitas vezes essas revoluções são abafadas e as pessoas não conseguem comunicação para fora do país, né? Aconteceu recentemente que era fechado, interrompido a comunicação de acesso à internet, de certa forma, e as pessoas não tinham mais como dizer o que estava acontecendo no país. Então as pessoas encontram brechas na internet, encontram brechas no sistema e conseguem realmente se comunicar para difundir aquilo que está acontecendo de grave no seu meio de vida. Qual é o futuro dos meios de comunicações agora, com a chegada desse novo acesso das mídias? A evolução é constante. A cada mês, a cada semestre, a cada ano, não dá para prever, de certa forma, o que vai acontecer, mas a questão é que o acesso está cada vez mais difuso entre os habitantes, entre a população em geral. A inclusão digital é uma realidade que chega a todos, então creio que cada vez mais pessoas irão participar, cada vez mais pessoas terão esse acesso, e isso ocorrerá para o bem, para o mal. Pessoas que vão utilizar com propósitos negativos e pessoas que vão utilizar com propósitos benéficos. Mas a evolução das mídias mesmo é uma questão de tempo para viver, para conhecer. A gente viu, né, no surgimento da tecnologia, na verdade, há pelo menos 3, 4 séculos atrás, justamente essa pergunta nesse sentido. Quando surgiu a fotografia, depois a gente veio para o vídeo, e aí o rádio, a televisão, e sempre que surgiu uma nova tecnologia de mídia, de comunicação, se dizia que uma iria eliminar a outra. Hoje, tudo se converge no aparelho celular. O futuro é levar todas as mídias portátil e acessível a todos? Sim, eu creio que, na realidade, a digitalização das mídias, a presença de televisão pelo computador, transmitida pela internet, a questão também de rádios digitais, rádios online que existem hoje. Não creio também, num futuro tão curto, a abolição, digamos assim, a extinção desses tipos de meio de comunicação que atinge o público. Mas é uma realidade que vem acontecendo. TV digital, a questão dos serviços como Netflix, que libera filmes pela internet para usuários, sendo difundido no mundo inteiro, chega ao Brasil. Então, acho que é difícil falar que vai ser extinto um tipo de serviço. A carta ainda existe hoje em dia e a gente tem o e-mail, que é mais prático, mas existe. E tem pessoas ainda que enviam cartas. O rádio, apesar de existir o rádio online, o rádio ainda continua existindo, programas de rádio, como nós estamos aqui no estúdio, então ocorre ainda essa interação com aquilo que já existia. Se você for pensar que existia comunicação por código Morse, hoje em dia ainda existe em Força Armada, ainda é utilizado. Então, nós temos a aplicação de novas mídias, a utilização de novas formas de comunicação, mas as outras não são abolidas, são aprimoradas e são integradas a esse novo sistema. Professor, qual o papel da educação nesse tema? Bem, é de fundamental importância que a educação esteja inserida nessa nova abordagem das mídias como um todo, não é? É preciso haver um estudo realmente de quais são essas mídias, como elas podem auxiliar as pessoas, para que isso não seja simplesmente uma deturpação do que as pessoas acham que irão conseguir com essas mídias. Então, existem problemas de preconceito, existem problemas em que as pessoas usam isso para difundir conhecimentos maléficos, conhecimentos, digamos, às vezes por vezes terroristas. Então, há várias formas desse meio ser benéfico e ser maléfico. A educação visa, em geral, trazer para as pessoas o conhecimento e como bem utilizar essas mídias. Tá? A questão de estudar quais são, como evoluir, como aprimorar e como utilizar com corretude. Muito bem, entrevistamos aqui o professor Gustavo Sicura, coordenador do curso de TI. A gente agradece a participação, professor. Obrigado, boa noite. Darkson Lima aí, que esteve entrevistando aí, professor e coordenador do curso de TI da FANOR, Gustavo Sicura. E vamos aqui à nossa próxima notícia. A população branca tem 2 vezes mais acesso a planos de saúde em comparação aos negros no Brasil. Os dados são do Instituto Data Popular e vêm de uma pesquisa feita em parceria com o Fundo Baobá. Segundo a pesquisa,
15% dos negros têm plano de saúde contra 31% dos brancos. Os dados sobre o acesso à saúde refletem a desigualdade racial no país. Segundo os dados do Censo 2010, divulgados em maio passado, o número de pardos e pretos pobres é 2,5 vezes maior que o número de pobres brancos no Brasil. A classe A, por exemplo, é formada por 82% de brancos e 17% de negros. Já na classe E, os negros são 66% do total e os brancos só 23%. A classe C é a camada social onde existem menos desigualdade, com 56% de brancos e 43% de negros. A pesquisa mostra que quando precisam de tratamento médico, apenas 10% dos negros e 27% dos brancos procuram médicos particulares. A primeira opção para 64% dos negros é usar ambulatórios de empresas e sindicatos. O índice entre brancos é de 49%. Queríamos saber a sua opinião, Roberto Eduardo, sobre essa desigualdade entre brancos e negros. Você acha o Brasil um país racista e por quê? O racismo no Brasil é camuflado. É uma sociedade supostamente liberal, mas que segrega tanto quanto em qualquer regime autoritário. Agora vamos falar do SW 2011, que ocorreu nos dias 12, 13 e 14 de novembro em Paulínia, São Paulo. O primeiro dia foi dedicado ao pai do reggae, Bob Marley. Camisas estampadas com o rosto do compositor jamaicano dominaram a paisagem do festival. Damian Marley, filho do ídolo, Snoop Dogg, Marcelo D2, Kanye West, Black Eyed Peas e demais representantes do pop mundial comandaram a festa. A organização do festival contabilizou 64 mil pessoas no primeiro dia do evento. O segundo dia do festival foi marcado pela briga entre a produção da banda paulista O Traje a Rigor e a equipe técnica do popstar inglês Peter Gabriel. A confusão deu-se devido a um atraso superior a 1 hora na agenda de shows por causa de uma forte chuva. O Traje deveria encurtar sua apresentação para não atrasar mais os outros shows da noite, mas se recusou. Um membro da equipe de Peter Gabriel veio ao palco e desligou alguns equipamentos dos brasileiros, prejudicando a performance de Roger Moreira e companhia. Então o irmão de Roger revidou o atrevimento com socos, o que provocou um grande embaraço entre os organizadores do festival. Além disso, a assessoria de imprensa do festival divulgou que 38 celulares foram roubados, ocorreram 600 atendimentos médicos, 90% destes foram casos de desidratação. Já o terceiro dia foi dedicado ao revival dos anos 90. Bandas como Sonic Youth, Primus, Stone Temple Pilots, Alice in Chains e o Faith No More mandaram seu som pesado para uma audiência composta principalmente